Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agradecidos ao Senhor estamos pela oportunidade que Ele tem nos concedido de poder estarmos aqui juntos, reunidos, para tão somente ouvirmos a Sua voz. Damos boas-vindas a todos os nossos irmãos que já estão conectados conosco através da internet. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos falando sobre o tema Apocalipse capítulo 5, primeira parte. Nós estudamos o livro das eras, a leitura da forma que o profeta nos pregou, estudamos, Depois estudamos Apocalipse capítulo 4, que é o segmento depois das eras. Então teve a primeira, a segunda e a terceira parte. E foram como 14 cultos aí com o tema Apocalipse capítulo 4, que são divididos em 3 cultos que o profeta fez, E agora nós iniciamos com o capítulo 5 e também temos previsão de 3 cultos, 3 partes, 3 mensagens, que é a primeira, segunda e terceira parte do Apocalipse capítulo 5. Ontem estava assistindo o culto de Jandira e eles iniciaram o 5º selo, o 5º selo. Vai ser muito bom condicionar os selos, o 5º selo, com o que nós estamos lendo. Porque o profeta diz que a igreja sobe, Apocalipse 4, há um chamado para ela subir. A igreja sobe. Então, a partir daí é o que acontece aqui na terra. O que acontece aqui na terra depois da subida da igreja. O que vai acontecer. Então, nós sabemos que as eras e os selos estão correlacionados, estão juntos, divididos em tempos, não cronologicamente, porque quando nós olhamos a revelação dos selos, o profeta chega até o 4º selo sobre as 4 unções que Satanás usa, os 4 poderes, 4 cavalos, e Deus usa as 4 unções para combater esses 4 poderes. Mas nós podemos, quando nós olhamos o 1º, 2º, 3º e o 4º selo, mas o 4º selo se desenvolve agora, no tempo que nós estamos vivendo. O 4º selo não desenvolveu lá na 4ª era. Então não está cronologicamente falando-se, não está cronologicamente no mesmo tempo, porque está, como é que podemos dizer? O último poder de Satanás aqui nesta terra, através da mensagem que temos estudado, temos aprendido, é a mescla dos 3 primeiros poderes de Satanás. O primeiro foi o cavaleiro do cavalo branco, segundo o cavaleiro do cavalo vermelho, que foi a morte, a Inquisição. Depois veio o 3º poder de Satanás, o cavalo preto, foi a venda das indulgências, perdão dos pecados. E logo depois vem o 4º poder, que é a mescla do branco, vermelho e preto, que dá o cavaleiro amarelo, o poder, e ele tem por nome morte. Essa semana eu estava conversando com uma irmã, estava mostrando que o segundo poder de Satanás, ele teve poder sobre esses corpos mortais aqui. Ele pôde ferir os nossos irmãos ali nas eras e matar. Muitos irmãos nossos não sabiam o que estava acontecendo, mas eles entenderam que era o propósito de Deus aquilo. E o profeta até nos traz, o Agostinho, um escritor, diz onde que estava aquele Deus, aquele povo, que deixavam eles morrerem nas arenas, comidos pelos leões e tudo. E o profeta diz, mal ele sabia que Deus estava dentro deles, encorajando eles. Porque aquilo era necessário, o sangue ser derramado ali, a semente ser derramado ali. Então Deus estava ali encorajando eles, dentro deles, dando força para vencer aquilo, a etapa que ele estava passando. Mas agora, nesse tempo final, não é mais poder neste corpo. O poder de Satanás está muito mais além e avançado. Porque naqueles dias ele podia matar o corpo.
Mas o profeta vem e nos diz que hoje, este poder de Satanás, que é o cavaleiro do cavalo amarelo, ele mata espiritualmente. Então, a morte de Satanás hoje, esse cavaleiro, a unção é morte, é espiritual. E como que se faz? Se faz de uma coisa tão simples. Muitas vezes a pessoa pensa de uma perseguição, nós vamos ser juntados e tudo, e vai ser morto, como aconteceu lá na Segunda Era com os nossos irmãos. Esquece, irmão, não vai ser desse jeito. O ajuntamento está acontecendo hoje, e muitos estão tombando, porque tem sido injetado o veneno da falsa revelação. Quantos estão tombando que voltaram para trás, voltaram para o Egito, voltaram para Laodiceia, estão lá, foi na cruz, onde o dia ouvi. Esse hino é muito bom, mas ele teve o tempo dele, porque ele não está mais na cruz. Houve um tempo que ele precisou estar, mas hoje ele não está mais na cruz. Então onde ele está? Então o maior mistério hoje é você saber onde que Cristo está. Quem é Jesus Cristo hoje? Não é aquele véu lá de trás, que se manifestou aqui em 2000 anos atrás. O profeta mesmo disse, já falamos isso aqui repetidamente, vezes. Ele disse, se Jesus Cristo aparecesse, olha o que o profeta disse, que a forma, a aparência de Jesus mais real estaria condicionada àquela foto que Hoffman pintou de Jesus aos 33 anos. O profeta diz, aquela foto é o que mais chega próximo de Jesus daquele dia. Mas, no entanto, ele disse que se Jesus hoje aparecesse, com aquela aparência, ele não aceitaria, ele não receberia. Então, por que o profeta nos disse isso? Porque Jesus Cristo teria uma nova forma de se aparecer, uma nova forma de manifestar-se. E é aí onde Satanás tem usado todo o seu argumento humano para descredibilizar a manifestação de Cristo. Eles falam que isto é ismo, que isto é aquilo, que é o cúmulo do absurdo. E, no entanto, as pessoas vão recebendo isso, vão aceitando isso, e não sabendo o que está acontecendo o quê? Eles estão sendo selados para a morte. Então, não vai ser a política que vai deslançar perseguição. A perseguição religiosa, a pessoa espera assim, eles virem fechar o lugar onde nós reunimos, eles vão fechar, porque a lei vai fechar, e aquela coisa. Então, com a mente denominacional, a coisa está acontecendo, diante dos olhos das pessoas, eles não estão dando-se conta de que estão sendo selados pelo cavaleiro do cavalo amarelo, e é hoje. Os únicos que estariam imunes a isso, os únicos que estariam imunes a isso, é aqueles que teriam a revelação da manifestação do Filho do Homem. Os únicos que estariam imunes a esse veneno de Satanás é aqueles que estão na terceira puxada. E a terceira puxada não é um lugar para você se estar, não é um grupo para você se afiliar. A terceira puxada é a revelação da hora de quem é Jesus, de como ele se manifestou, como ele veio. Não está escrito em Mateus que seria como um ladrão? Chegaria despercebido às pessoas, e o mundo está aí, esperando, badalando, até aquele que não vai à igreja nenhuma, dizendo, mãe, Jesus vai vir nas nuvens. No dia que nós ouvir a trombeta, nós vamos subir no arrebatamento. Em igreja nenhuma vai. Mas está esperando desta maneira, porque foi colocado na cabeça deles que seria desta forma. E até mesmo muitos, assim chamados cristãos, que assim receberam a mensagem do dia que nós estamos vivendo, pensam ser a vinda do Senhor desta forma. Que Deus possa nos ajudar. Eles esquecem de olhar os contrapontos que o profeta disse, e não só o profeta, mas o próprio Jesus disse, que a geração que visse
a figueira reverdecendo lá, Israel restaurado como uma nação. Aquela geração não passaria sem que visse todas as coisas acontecer. O Filho do Homem vindo nas nuvens, em poder e grande glória, e eles não conseguem enxergar, não conseguiram enxergar. Que o Senhor possa nos ajudar a confirmar a nossa fé cada dia mais e mais, através da sua bendita palavra. Amém? Hoje a maior revelação que Deus está cobrando de cada um de nós é: quem é Jesus hoje? Nós podemos olhar lá para trás e tomarmos os exemplos, mas necessário entendermos e sabermos quem é Jesus hoje. Jesus não é o William Branham. Jesus não é um homem de carne, de maneira nenhuma. Nós lemos isto aqui, e a palavra, o lugar da mensagem nenhuma está escrito que Jesus seria um homem aqui manifestado, porque ele disse que a promessa de Lucas 17:30 seria manifestação, para que ele pudesse casar, para que ele pudesse unir, provando sua palavra 236, o casamento, a união invisível da noiva se dando aqui, nesta terra, através da sua palavra. Se fosse um homem, como que ele se uniria? Como que um homem se uniria? A lei não sei se foi Newton ou se Einstein que disse isso, um dos grandes inteligentes mundiais, ele diz assim que um corpo não pode ocupar dois espaços ao mesmo tempo. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. É isso aí. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. É a lei que nós vivemos aqui, regido aqui nesta terra. Então como que Jesus Cristo estaria conosco e em nós? Aí nós lemos a mensagem, Apocalipse, ele diz o quê? O trono aqui dentro. Ele tomando posse desse trono, ele vivendo aqui dentro. Aleluia. Tudo está especificado, tudo está aberto na palavra, eles não conseguem entender qual seria a forma de Cristo estar vivendo no meio do seu povo hoje. Quantas mensagens nós lemos, o profeta diz, Jesus Cristo está no meio dos seus filhos em carne humana, mas os nossos olhos materiais, humanos, físicos, só conseguiriam enxergar se fosse um corpo de véu de carne. Ele se manifestou em um corpo de véu de carne, e esse corpo chamado William Branham, queira a pessoa crer ou não crer, você tem todo o seu direito de não crer, mas em nenhum homem foi manifestado tal poder que o autenticaria como a própria presença de Jesus Cristo. T.L. Osborne, um grande teólogo, um nível mundial conhecido, ele diz: eu vi Jesus naquele homem. Ele falou com sua voz, ele diz: eu vi Jesus naquele homem. Então quando falamos de Jesus Cristo manifestado naquele véu de carne, a pessoa pensa que estamos chamando aquele véu de carne de Jesus. Não, não, não. É porque você não entende um pouquinho do que é manifestar. Jesus Cristo manifestou naquele véu de carne, e hoje Jesus Cristo continua manifestado. Aonde que ele continua manifestado? É aí onde que está o segredo que você precisa saber. E somente a terceira puxada você vai conseguir compreender isso. Porque na terceira puxada é que tudo se desvela, é a abertura da palavra. Não é sensação, não é cura, não é dons. Que o Senhor possa nos ajudar a compreender todos os mistérios contidos nas Sagradas Escrituras. Amém? Vamos todos nos colocar de pé. Eu gostaria de ler as Sagradas Escrituras, Romanos capítulo 8, versículo 20. Romanos capítulo 8, versículo 20. Isso foi só uma introduçãozinha, e nós queremos continuar estudando aqui esta mensagem. Apocalipse capítulo 5, primeira parte. Vamos ver até onde Deus nos permite ir. Romanos capítulo 8, versículo 20 diz assim: porque a criação ficou sujeita à vaidade,
não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é a esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, aleluia. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Amém. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, obrigado, Pai, por esta oportunidade que tens nos concebido, de poder estarmos aqui juntos, reunidos mais uma vez, para tão somente sermos confirmados através da Tua palavra. Sabemos que o único que pode nos confirmar é o Teu Espírito Santo, é o penhor da nossa redenção, o penhor da nossa salvação, o Espírito Santo, ó Pai, como lemos no culto passado, no culto anterior, nos falando que temos recebido este penhor, ó Deus, esta passagem está comprada e paga, aleluia. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, por abrir os nossos olhos espirituais, para poder ver a Tua palavra manifestada em nossos dias. Isso nos dará direito a estar lá naquele grande dia, ó Deus bendito, nosso arrebatamento, seja aqueles que partiram, como aqueles que estiverem aqui, ó Deus bendito, vivos, que não provariam a morte. Há uma promessa daqueles, nós não sabemos quem são, nós cremos com o nosso coração que fazemos parte deste grupo, ó Pai, que subirá naquele grande dia do nosso arrebatamento, porque não há Satanás, não há inferno, não há demônio, não há nada que possa tirar essa convicção de dentro dos nossos corações, porque uma vez tu colocasses ali, ó Pai, e tu disseste que aqueles que foi dado a Ti, ó Pai, e o Pai é maior do que todos e ninguém poderia arrebatá-los da sua mão, Senhor Jesus. Por isso nós Te agradecemos, receba toda a nossa gratidão, todo o nosso louvor, ó Pai. É para isso que estamos aqui, ó Deus bendito, para ouvir a Tua voz, com gratidão em nossos corações, dizer: Ebenezer, até aqui Tu tens nos ajudado, Tu tens sido um Pai bondoso, um Pai amoroso, um Pai provedor, que tem sido, ó Deus bendito, nosso socorro bem presente na hora da angústia. Por isso, ó Pai, nós Te agradecemos por tudo. Ajuda os nossos irmãos, ó Deus bendito. Intercedemos por aqueles que ainda não se posicionaram como verdadeiros filhos e filhas de Deus, como a sua esposa eleita desse dia final. Ajuda eles, ó Pai, abre-lhes o entendimento. Esta é a nossa oração e o nosso pedido, Pai. Tu possas curar o enfermo e libertar o cativo em nome de Jesus Cristo. Nós Te pedimos para os nossos irmãos que estão em viagens, ó Deus bendito, seja aqueles que estão indo a Manaus, como também aqueles que estão indo a Joinville. Tu possas guardá-los, livrá-los de todo mal e de todo perigo, ó Pai. Tu conceda-lhes tudo aquilo que o pastor Júlio César necessita ali, ó Pai, para acomodar os pastores, ministros que estarão ali, como também o pastor Jair, que estará ali, ó Pai, em Manaus, recebendo todos esses pastores, ó Deus. Possa guardá-los, livrá-los de todo mal, e que todo ajuntamento dos Teus filhos sejam abençoados, em nome de Jesus Cristo, que Tu tenhas total preeminência para abrir-lhes o entendimento e ensinar-lhes conforme o tempo e o dia que nós estamos vivendo. Esta é a nossa oração e o nosso pedido em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos. Vamos ouvir um louvor. Vamos ouvir um louvor, cantar a Ele, adorar, né? Não é ouvir, adorar, pois aqui só tem adorador. E se somos adoradores, precisamos adorá-lo. Então vamos ouvir um louvor, como todos, que todos possam cantar, adorar.
para que assim nós possamos preparando o nosso espírito para receber o maná desse dia que nós estamos vivendo. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, no céu fez silêncio quase meia hora, como estava escrito. Foi no final da tarde, ele desceu em uma nuvem de glória e clareou toda a palavra, como estava escrito. E muito em breve haverá uma grande festa no céu, porque o noivo e a noiva já estão casados e vão pra lua de mel. Aleluia, glória a Deus. Eu também vou subir, o noivo preparou para mim um lugar, pois faço parte da sua família. E o seu nome agora eu tenho no meu. E num piscar de olhos, o meu corpo vai se transformar. Aquela dimensão vou contemplar. Eu vou contemplar. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, no céu fez silêncio quase meia hora, como estava escrito. Foi no final da tarde, ele desceu em uma nuvem de glória e clareou toda a palavra, como estava escrito. E muito em breve haverá uma grande festa no céu, porque o noivo e a noiva já estão Aleluia, casados, glória a Deus. e vão pra lua de mel. Eu também vou subir, o noivo preparou para mim um lugar, pois faço parte da sua família. E o seu nome agora eu tenho no meu. E num piscar de olhos, o meu corpo vai se transformar. Aquela dimensão vou contemplar. Eu vou contemplar. Eu vou contemplar. E você também. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Todos nós iremos contemplar, né? Glória a Deus. Nós vamos aqui dar continuidade com a leitura da mensagem, Apocalipse capítulo 5, primeira parte. Ganháramos um tempinho aqui, né? Para avançarmos até onde Deus nos permite aqui. Apocalipse capítulo 5, primeira parte, no parágrafo 113, eu estou lendo da tradução de Goiânia. Parágrafo 113 diz: voltemos a outra escritura rapidamente, e eu tenho escrito nesta outra página aqui, Romanos capítulo 8, versículo 22, eu penso que isto é bonito. Agora, estudando ontem, eu anotei umas poucas escrituras aqui, as quais eu gostaria de fazer referência. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Aleluia. Redenção do nosso corpo. É o que está faltando para nós, porque a nossa alma já foi redimida. O que você vê? Toda a criação está gemendo, disse Paulo.
Todas as coisas estão gemendo. Veja as árvores como elas lutam. Veja as flores como elas lutam pela vida, simplesmente para que depois a geada venha e as derrube. Veja as árvores como elas lutam para sustentar os seus galhos que cantam glórias a Deus. Vem, a coisa toda, toda a natureza, todos os animais, todas as aves, como voam do inimigo, rapidamente se livram, toda a coisa gemendo. E nós mesmos, disse Paulo, gememos também com eles, porque estamos esperando pela redenção do nosso corpo. Porém agora eles têm estado todos estes anos até agora. Agora, temos o penhor da nossa herança. Que temos? Temos a evidência de que Deus vive. É verdade. Temos a evidência de que Deus está conosco. Amém? Temos a evidência de que Deus não nos tem desamparado, que somos seus e Ele é nosso, porque nós, os nossos corpos, nós agora, tabernáculos do Espírito Santo de Deus, que clama Abba Pai, e não há nada que possa tirar isso, estamos ancorados em Cristo. Agora, as árvores não têm, a natureza não tem, porém, ainda estamos gemendo com eles, porque ainda não temos recebido a plenitude da nossa adoção. Porém, temos o penhor disso, que fomos tomados das coisas do mundo, e agora chegamos a ser filhos e filhas de Deus, aleluia. Que classe de gente devemos ser? Quando pensamos nisso, pense nisso. Agora temos o penhor. Nosso espírito está gemendo pela adoção plena, porém agora temos o penhor disso, glória a Deus. Enquanto recebemos o Espírito Santo, Ele é o penhor da nossa completa adoção, ou completa salvação. Quão belo, eu amo isso, correto? Quando nos fala da salvação, nós precisamos entender que o profeta diz, que qual é a evidência de que realmente você tem o Espírito Santo? Qual é a evidência de que realmente você foi batizado com o Espírito Santo? Porque olha aqui, o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, é o penhor da nossa completa adoção, ou completa salvação. Então só existe um lugar para termos salvação. Só tem um lugar para termos salvação hoje. Quão belo, eu amo isso, correto. Estamos esperando a plenitude da adoção. Quando sucederá isto? Na primeira ressurreição. Isto é, quando nossos corpos serão mudados destas criaturas vis que somos, e teremos um corpo como o seu próprio glorioso corpo, porque o veremos como Ele é, e seremos como Ele. Quando Ele aparecer, seremos a sua semelhança, teremos um corpo como o seu, um corpo glorioso, glorificado. Todas as provas e lutas da vida se desvanecerão numa pequena neblina e desaparecerão para nunca mais serem, aleluia. E esses tabernáculos terrenos, nos quais agora gememos, estamos esperando por este penhor pela salvação plena, em sua plenitude por vir. Porém agora nesse tabernáculo de barro, temos algo que nos diz que temos levantado até tal ponto, aleluia, amém? Que é o penhor, é a pequena entrada de pagamento que o reserva, aleluia, irmão Dausch, é o penhor. Agora, uma vez, quando amávamos as coisas do mundo, quando pecávamos e andávamos fazendo as coisas do mundo e não tínhamos cuidado para com Deus, estávamos distanciados dele. Sem Deus, sem Cristo no mundo. Agora, Deus enviou o seu Santo Espírito e por meio dele somos levantados daquelas coisas, aleluia. Agora, temos o penhor, que sabemos que temos passado da morte à vida. Amém. Aqui, enquanto eu estava procurando mostrar isso aqui está onde o pecador comum corre, aqui embaixo no fundo. Agora o cristão sobe um pouco mais alto que isto.
Ele se levanta por cima de todas estas coisas. Este é o penhor da sua salvação. Ele se levanta acima dessas coisas. Ele não fica enredado com isso. Agora, que vocês podem saber quando, o que as visões fazem a você, assim sendo, ajudem-me. Deus sendo meu juiz, eu nunca tenho intentado ter outras. Se ocorrer, guardo para mim mesmo. Agora, que vocês podem saber quando, o que as visões fazem a você, assim sendo, ajudem-me. Deus sendo meu juiz, eu nunca tenho intentado ter outras. Se ocorrer, guardo para mim mesmo. Vejam, porque eu vejo o que isso faz. As pessoas não estão prontas para tal ministério. Assim sendo, você tem que deixar isto ir. Veja você, continua aqui atrás. Se eu alguma vez vir ao campo de novo, eu serei um evangelista. Mas olha aqui, sobre isto aqui, voltando aqui dentro, você sobe a esse celestial aqui em cima, você vive em cima, ao redor nessas dimensões aqui, você vai mais além de qualquer coisa que o homem possa pensar, mais além de qualquer dessas coisas, e isso traz você para cima, para aqueles espaços acima, ali, para aqueles espaços ali. Porém, veja você, agora temos pelo Espírito Santo o penhor da nossa herança, porque temos sido levantados acima das coisas do mundo, e nos conduzimos ao redor e nos conduzimos ao longo com o mundo. Porém, estamos acima do mundo. Ó, irmão Neville, Deus seja misericordioso e conceda à igreja do Deus vivente, aleluia. Quando nós alguma vez chegamos a algum lugar pensando que a igreja, uma igreja formosa, que estamos tratando de comparar com as coisas do mundo, tratamos de ter a melhor equipe de basquetebol do que a que eles têm, tentamos ter um melhor edifício, temos que ter um melhor jogo de cartas, temos que ter o melhor disto, daquilo outro. Ora, como podemos ainda fazer comparação com o encanto e o brilho do mundo? O evangelho não é um brilho, é um resplendor. Há uma diferença entre um brilho e um resplendor. Não só damos voltas, como eu tenho dito, levando um cadáver de um necrotério a outro. Um cadáver de necrotério a outro é de igreja a igreja. Mudando membros e coisas deste estilo. Bem, que bem nos faz isto? Estamos tratando de fazê-lo brilhante, grandes e lindas torres, grandes e lindos lugares. Nós temos que ter um melhor que os metodistas, um melhor que o dos batistas, e todos estamos tratando de fazer competição com os católicos. Temos jogos e festas e jantares e diversões e toda coisa. Esta igreja nunca pode se comparar com o mundo. Aleluia! Como pode você e seu entretenimento da igreja ainda se comparar com a loja maçônica? Ou algumas daquelas pessoas que podem se entreter? Esses são seus terrenos. Não trate de ir a seus territórios. Eu estava conversando com o irmão Romeu esses dias sobre isso. Em vez de o povo da mensagem, a igreja da mensagem se afastar do mundo, o mundo está entrando. Grupo de dança dentro da igreja. E aqueles trabalhos de jovem, que nada agrega à alma, é apenas para diversão. Vire ali, querem se comparar com as igrejas, aqueles movimentos. Vem aqui, ó. Esta igreja nunca pode se comparar com o mundo. Como pode você e seu entretenimento da igreja ainda se comparar com a loja maçônica? Ou alguma daquelas pessoas que podem se entreter? Esses são seus terrenos. Não trate de ir a seus territórios. Porém, temos algo que eles não têm. Temos a Jesus. Deixe que eles venham aqui. E se eles querem algo,
fiquem com Cristo, aleluia! Temos a Jesus, eles não tomarão, não podem ter a Jesus, até que eles passem por aqui, e quando passamos ali, estamos fora do seu território, aleluia. Não trate de brilhar, resplandeça, e você não pode resplandecer, você tem que deixar que Ele resplandeça através de você. Aleluia. A luz que tem que brilhar aí é de Cristo. E como que vai brilhar? Se Ele não estiver aí dentro. É Ele que tem que resplandecer. Bem, esta é a maneira que é com o Espírito Santo. Não temos que ser peculiares, ser diferentes, ser algo mais. Simplesmente se solte e viva uma vida piedosa e deixe que Deus viva através de você, aleluia. Isso resplandecerá para o Evangelho, vê? Não brilho, isso faz os macacos saltarem em coisas como essas, qualquer coisa que brilha. Você sabe, eles estão sempre saltando por algo que é brilhante, porém o resplendor é suave, terno, dócil, do Espírito Santo, aleluia! Agora, estamos esperando por essa ressurreição. Bem, agora entendem vocês, digam amém. Se vocês entendem o que eu quero dizer, através da palavra penhor, redenção, nós sabemos que temos passado da morte à vida, porque somos levantados, não nos levantamos a nós mesmos, mas levantados acima das coisas do mundo, a tal ponto que amamos a todos, glória a Deus. E Deus nos ama, e o sabemos, e vigiamos nossas vidas, e vemos que é o Espírito Santo, porque não nos importa mais as coisas do mundo, vê? Ali o tem, enquanto você ama o mundo ou as coisas do mundo, então o amor de Deus ainda não está em você, vê? Porém, desde que você está acima disso, então você sabe que você tem a herança, vê? Você está em seu caminho para a sua plena redenção, e agora, isso não virá, você vê, até que primeiro temos que ver a Jesus, e quando Ele vier, então teremos um corpo como o seu corpo, e seremos como Ele, correto? Agora, vemos algo que foi perdido aqui, porque a Bíblia assim diz, e aqui no livro, que nos tem redimido, de que somos redimidos, algo que devíamos ter perdido, antes que possa ser redimido, deve haver algo que nos redima de novo, e toda a herança que tínhamos tem sido redimido de novo. Então nós devemos haver tido algo uma vez que agora não temos, porém este Cordeiro veio redimir, vê? Tivemos alguma coisa que tínhamos perdido. Agora note, o que perdemos? O que perdemos? Bem, isso foi dado a Adão para ter vida eterna, enquanto ele comia da árvore da vida, enquanto ele comia da árvore que tinha vida eterna, e notamos outra vez que Adão ele herdava a terra, ele era como um Deus amador sobre a terra era sua, tudo foi dado em sua mão, ele podia fazer com ela qualquer coisa que ele quisesse, ele nomeou, chamou e fez tudo o que quis, ele era verdadeiramente um filho de Deus. Agora, na queda, Adão perdeu o título de propriedade daquilo, ele o perdeu para Satanás, Satanás tomou o título de propriedade, Adão era muito indolente, ele não redimiu o seu direito, porque ele não podia redimir o seu direito, porém Satanás, o qual não o possui legitimamente, mas ele possui isto, porque ele é o Deus desta terra, a Bíblia diz assim, ele possui isto, não porque que ele realmente, legitimamente, o tem, ele o possui. Agora o entende? Satanás possui isto. Ele o tem em sua mão. A morte está em sua mão. A terra está em sua mão.
o mundo lhe pertence, cada nação lhe pertence, ele governa e controla o mundo inteiro e toda coisa no mundo. Satanás o tem. Bem, graças a Deus, não somos do mundo. Vê? Assim sendo ali o tem. Vê? E somos. Eu não quero dizer a igreja, ele não controla a igreja, ele controla o mundo. Ele disse que eles eram seus e ele é o Deus do mundo. E Jesus disse que ele era e ele é. Ele é o Deus desta terra que tem cegado os olhos das pessoas, o Deus desta terra. E ele é o Deus do céu. E agora, ele legitimamente não possui isto. Ele não o possui, ele perdeu. Adão perdeu o título de propriedade disso. Toda esta coisa que possuímos, vida eterna e herança da terra, Jesus disse em Mateus 5, bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Vê? Agora, não o temos agora. E olhe, isso não era para Adão ou alguma de sua semente. A semente de Adão absolutamente perdeu também. Essa semente é a semente de Adão. Não importa quanto tratemos de embelezar a este mundo, quanto tratemos de fazer grandes e formosas casas, isto ainda não pertence à semente de Adão. Não, Senhor, isso não passou à semente de Adão. Não, Senhor, porque Satanás o tomou por completo, o lote inteiro, correto? Porque Adão perdeu. Agora, sim, quantas coisas poderiam ser ditas, e eu não quero tomar muito de seu tempo agora, porque temos que batizar. Bem, ele o possui, porém ele não possui legitimamente. Satanás o tem. Quando o legítimo dono o perdeu, há somente uma maneira pela qual isso pode ser redimido. Agora, isso é porque por um parente próximo. É o único que ele legitimamente pode redimi-lo. Agora, por certo, temos tido isso no nascimento virginal de Jesus Cristo. Agora, quero dizer algo aqui. A primeira coisa que queremos regressar se regressarmos ao Antigo Testamento aqui, eu creio que eu tenho escrito aqui em alguma parte, em Levíticos 25. Em Levíticos 25, 23 e 24, você pode conseguir as leis de redenção. Vocês que estão anotando isto, para redimir qualquer coisa, quando Deus deu a Israel dividiu sua terra por meio de Josué, a cada tribo e a cada indivíduo foi dada uma terra onde seus filhos herdaram sua possessão. E agora, se este homem chegasse a ser pobre e perdesse algo, e o outro homem, a única maneira pela qual aquilo poderia ser redimido seria por um parente próximo. Porém, finalmente devia ser devolvido. Este homem tinha aquilo só por um certo período de tempo. Aquilo devia regressar ao dono original. Correto, devia regressar ao dono original, se eles fossem da tribo de Judá, e se eles estivessem ali, e aquilo tivesse destinado o seu pai, tivesse sido destinado a seu pai, então aquilo era para ele, ou algum parente próximo poderia tomá-lo. Porém, agora, ninguém mais podia legitimamente. Eles poderiam tê-lo, eles poderiam ter o direito daquilo, eles poderiam ter a propriedade até que a dívida fosse paga. Porém, quando o legítimo homem viesse, a pessoa que, digamos, por exemplo, se eu possuísse uma parte da propriedade e eu o perdesse, e eu o vendesse ao irmão Neville, que fosse da outra tribo de Judá, ou talvez vendesse a um forasteiro, e ele legitimamente a possuísse, ele a possuía, ele podia entrar ali, lavrá-la, tomar os produtos dela e tudo mais. Porém, ele tinha apenas a escritura, ele não podia possuí-la. Esta era a lei em Israel. Agora, leia isto, leia em Levíticos 25, e você verá que eles não podiam possuí-la legitimamente. Eles simplesmente a tinham. Bem, agora, por exemplo, meu filho Billy ali atrás, queria vir e comprar esse terreno. Bem, então, se o forasteiro ou o irmão Neville, ou alguma outra pessoa o possuía, estivesse possuindo a escritura daquilo, agora, se este fosse meu parente próximo, fosse meu consanguíneo, ele não podia retê-la mais. Não, senhor, ele tinha que entregá-la. Sim, senhor. Quando este preço fosse pago,
quando ele lhe desse, digamos, $25.000 pela parte da propriedade, bem, então digamos, o irmão Tony viria e diria: irmão Neville, comprarei a propriedade do irmão Branham. Ele não poderia fazer isso. O irmão Neville diria: não, senhor, eu não quero vendê-la. Bem, que daria você por isto? 25 mil. Bem, eu lhe daria 35 mil. Lhe darei tanto e tanto. Não importa o que você queira. Eu não quero vendê-la, quero retê-la. Porém, Billy Paul poderia vir e dizer: eu quero a propriedade de meu pai. Aqui estão seus 25 mil. Ele tinha que entregá-la. Isto é correto, porque esta era uma lei. Oh, aleluia! Eu espero que vocês cristãos vejam isso. Eita glória! Somos o sal da terra. Deus deu isso a seus filhos. Ele nos deu a jurisdição sobre toda a natureza, todos os animais, toda a vida em todo lugar. Porém, Adão, nosso pai, entregou isso a Satanás. Mas onde tem chegado isto? A seu dono legítimo. Deus quem a fez. Amém. Não é de se admirar que João dissesse que ele chorou amargamente, porque ele não podia encontrar alguém que fosse digno para redimi-la. O homem tinha que ser digno. João disse: chorei amargamente quando ninguém podia tomar o livro, nem mesmo olhar para ele, ou romper os selos. Ele disse: porque nenhum homem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem em lugar nenhum homem. Agora, ele nunca levou em conta os anjos. Recordem, esta terra não foi dada aos anjos, ela é a herança dos homens. Gabriel era digno, seguro. Alguém mais era digno. Miguel, pode que haja sido digno, isto é, pode que ele haja sido digno para fazê-lo, porém, não havia nenhum homem digno. Vê? João chorou fortemente. Alguém disse: porque ele mesmo não se encontrava digno. Isso não é assim. O homem estava sob a influência do Espírito Santo. Ele não podia cometer um erro como esse. Porém, ele simplesmente não era digno. Ele não pôde encontrar a ninguém digno. Assim sendo, então ele disse: um ancião saiu, ou melhor, um forte anjo disse: não chores, porque o leão da tribo de Judá, amém, a raiz de Davi, ele tem vencido, amém, conquistou, em outras palavras, ele é digno de tomar o livro. Amém. Recordem, ele não havia visto até este tempo. Por quê? Ele estava assentado sobre um trono ali, o trono de Deus. Ele estava do lado de dentro do santuário. Ele não o havia visto até este tempo. Assim sendo, João estava esperando para ver um leão sair. Porém, ele viu um cordeiro. Ali o tem, irmãos, através da mansidão, através da doçura, através do Espírito Santo que conquistamos. Não algum grande, poderoso e gigante intelectual, mas aquele que pôde humilhar-se a si mesmo é o homem que conquista. O homem que pode ser chutado daqui para ali e continuar sendo um servo de Cristo, esse é o conquistador. E no linguajar humano diz que é a pessoa boba, né? Um chuta para lá, outro chuta para lá, e ele continua sendo humilde do mesmo jeito. Agora ele diz: ele tem vencido. Ele é digno de tomar o livro e abri-lo e de desatar os selos. Agora, vamos encontrar um pouco depois, talvez hoje não, o que esses 7 selos contêm, o que eles fizeram. Agora, trataremos um pouco sobre redenção. Antes que esta pessoa pudesse redimir, a primeira coisa, ela tinha que ser digna. Tinha que ser a classe correta de pessoa. Assim sendo, isso foi cumprido quando Jesus Cristo nasceu, um nascimento virginal, porque ele era Deus mesmo feito homem.
era Deus em carne humana. Ele tinha que ser digno, e o sangue virginal de Jesus Cristo o fez digno. Agora, encontramos que, se você quer ir através das Escrituras acerca disso, 1 Pedro 1, 18 ao 20, se vocês têm em mente as Escrituras, ele tinha que ser digno. E ele foi, porque ele tomou sobre si mesmo a forma de homem. Ele chegou a ser homem, ele chegou a ser nosso parente, e ali encontramos então a parte formosa de Deus, Jeová, feito carne, e habitando entre nós como o digno, amém. Ele venceu, Deus tomou a forma de carne humana, ele veio à terra, nasceu como um bebê e caminhou entre nós, e por meio de seu sangue santo, ele venceu, aleluia. Agora, no Antigo Testamento, quando um homem ia reclamar sua propriedade, o que fazia ele? Ele tomava um ancião, 10 anciãos iam à porta, e o apresentava o que ele ia fazer, para redimir o que ele havia perdido, e mostrava quem era ele, e era dado um testemunho. Encontramos esta formosa história aqui, como tinha uma nota aqui, para não esquecer, estando nervoso esta manhã, sobre Ruth, o parente de Boaz, repassamos isso não faz muito. Quero que vocês notem 3 etapas nesse descanso. Quero que vocês notem o descanso da igreja, exatamente a mesma coisa. Agora observe, o primeiro lugar que encontramos, como todos nós temos ouvido este sermão, o parente redentor, Deus foi feito carne para chegar a ser o redentor. Ele era aquele aqui no capítulo 5, no qual, no capítulo 5, disse: e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Ele é o único, ele é aquele que estamos esperando. Aleluia. Notem como Ruth, como Noemi e Boaz é um perfeito quadro. É um perfeito quadro. Como Noemi, no tempo de fome, deixou a igreja, deixou o país, passou a terra dos moabitas para habitar ali e peregrinar ali. Ela perdeu tudo o que tinha, e quando ela se foi, seu esposo Elimeleque morreu, enquanto eles estavam ali. Assim sendo, deixou sua herança para que qualquer um a tomasse. Então, quando eles vieram, quando ela regressou, ela trouxe a formosa jovem viúva moabita consigo, e quando Boaz viu aquela viúva, um tipo de Cristo, ele se enamorou dela, e ele a amou. Assim sendo, ele a tinha que redimir. A única maneira pela qual ele podia obtê-la como sua esposa era redimindo o que o seu irmão Elimeleque havia perdido. E eu lembro-me que na mensagem Casamento e Divórcio de 65, o profeta nos disse que para que Cristo possa casar com você, você não pode estar desquitado ou separado. Seu primeiro marido tem que estar morto. Seu primeiro marido tem que estar morto. E disse: você não pode ter uma lembrança ali, que eles viram, não, ele nunca casaria com você. Se o mundo ainda estiver vivo, esse é o teu primeiro marido, esse é o nosso primeiro marido. Tem que estar morto, sepultado, para que Cristo possa casar com você novamente. E ele aqui é um belo quadro perfeito de Cristo, tomando uma viúva para casar-se. E quando Boaz viu aquela viúva, um tipo de Cristo, ele se enamorou dela, e ele a amou. Assim sendo, ele a tinha para redimir. A única maneira pela qual ele podia obtê-la como sua esposa era redimindo o que seu irmão Elimeleque havia perdido. Então ele perguntou ao seu outro irmão se ele a redimiria, um mais chegado que ele, e ele não podia fazê-lo. Então ele foi para fazer um exemplo perfeito das leis de Deus. Ele foi aos portões e tirou os seus sapatos e disse: seja conhecido neste dia que tenho redimido tudo que Noemi tinha, tudo que ela tinha,
tudo que Elimeleque, meu irmão, perdeu, eu sou agora o parente próximo. E sou aquele que pode redimi-la, porque tenho vindo para reclamar isso. Se há algum homem aqui que possa mostrar uma justa causa, ou qualquer um mais próximo que eu, que seja conhecido, e todos cerraram suas bocas. Então ele tirou o seu sapato e o lançou como um testemunho. Tenho redimido tudo que o nosso irmão Elimeleque tinha. Por quê? Ele era um parente. Ele era um parente redentor. Oh, quão formoso é isto. É uma maravilhosa história. Glória a Deus. E então, todo este tempo, Ruth estava descansando e esperando para encontrar como isso sairia. Então ele regressou. Ninguém pôde dar um testemunho contra aquilo. Ele regressou e tomou Noemi e tomou Ruth, a bela moça moabita, e se casaram e viveram nesta possessão. Que bela história. Há 3 etapas em Ruth. Ruth decidindo. Ela estava decidindo se ela faria a decisão ou não, para regressar à pátria como igreja. Ruth servindo, quando ela saiu a recolher espigas. Ruth descansando. Isto é o que Ruth está fazendo agora, a igreja. Agora, Ruth recompensada, isto é o seu próximo acontecimento, é a recompensa da igreja. 3 etapas em Ruth. Agora, não temos tempo, porque vocês têm um serviço batismal e são 11h15 agora. Porém, talvez voltaremos a isso no próximo domingo, ou em algum outro domingo no futuro, se o Senhor permitir. Gostaria de tomar isso aqui, para mostrar esses 7 chifres, 7 olhos, exatamente esses 7 selos, 7 ministérios, 7 anjos da igreja, 7 estrelas, 7, isto é para que vocês, e aqui mesmo, se une a coisa inteira. Sim, Senhor, tinha que ser digno. Então Jesus era digno. Em sua volta gozaremos plenamente a bênção da redenção. Os mansos herdarão a terra, homens e mulheres serão de novo filhos e filhas de Deus, e o movimento milenial completo começará. Que bela coisa. E o anjo forte, em alta voz clamando, quem é digno? Quem é capaz de fazer isto? E então o ancião disse, não chores, porque o leão da tribo de Judá, ele é digno e ele tem vencido. E ele tomou o livro, e o abriu, e desatou os selos. Ele nunca disse o que sucedeu a eles. Quando atingirmos estes 7 selos, sendo abertos através da Bíblia, observe o que sucedeu. Aqui neste livro selado, 7 vezes em que entramos agora, tem o inteiro mistério e todas as bênçãos redentoras de Deus. Recorde, ele é o Cordeiro, ele é o único que o redimiu. Recorde, é selado na parte de trás do livro, não escrito dentro, é selado na parte de trás e não está escrito dentro. E foi o único que foi capaz de abrir o livro, ou revelá-lo, ou revelar os selos. O único que pôde fazê-lo. Esta é a única coisa acerca da qual podiam discutir. Está aqui. Então esta é a única coisa. Então esta é uma coisa acerca da qual podiam discutir. Está aqui. Acerca do que isto é. Porém, ele é o que divinamente a interpreta. Porém, aqui na parte de trás, não há ninguém que possa fazê-lo. Isto pertence a ele, e a ele somente. E ele é o que pode revelar aqueles 7 mistérios. E observe aqui, cada pedacinho disto é sobre redenção, como a igreja foi redimida, e o que será o redimido. Não seria o profeta que revelaria. Somente ele poderia fazer isso. Por isso que ele teve que descer, se manifestar. Por isso que o profeta disse assim, eu não tenho nada a ver com isso, eu sou apenas um. Quando ele se achega, pode usar para falar. Está tudo aí, irmãos, não tem como. Vai dizer que os selos não foram abertos? O profeta não pregou os selos. Quem mostrou cada mistério de cada selo? Que cada selo foi um mensageiro. E até mesmo o 7º selo, quando o profeta pregou,
Foi em 65 que ele disse: eu não sabia até esses dias o que representava. Eu não sabia até esses dias. Em 65 o profeta falou isso, quando falou sobre o 7º selo. Então vejam só, cada pedacinho disto é sobre redenção, como a igreja foi redimida e o que será o redimido. Vamos amá-lo com todo o nosso coração, fazer tudo o que pudermos, amém, é verdade. Certo, o escritor estava escrevendo uma história. Antes que eu conclua e entregue o culto ao irmão Neville, gostam vocês de Apocalipse? Eu amo. Tivemos cerca de 3 versos disto desta manhã, porém continuamos de novo. Note, simplesmente, um escritor estava escrevendo um livro acerca de uma moça que estava tratando de encontrar a Deus. E muitas vezes buscamos a Deus e esperamos em Deus, e se Deus estivesse em todas as partes, e você tivesse ele tivesse um grande trono estabelecido em alguma parte, todos creriam em Deus então. Se Deus pusesse um grande trono aqui em alguma parte, se dissesse, ele se assenta em certa cidade e aqui está ele é Deus, e você vá a ele pode simplesmente, o irmão Branca estala o dedo, tornar assim. Ora, todos creriam nele, então a fé seria nula. Não teríamos que ter nenhuma fé de maneira alguma. Veja, isto seria assim, isso será no milênio. Porém, agora está chamando, tratando de encontrar estes que, isto parece misterioso e escuro. Veja, você não sabe como fazê-lo, porém, por fé, o cremos. O cremos. Esta é a razão pela qual ele o fez. Todos veem em isto. Agora, se Deus se assentasse no trono e dissessem, ora, aqui está, ali está Deus, ele vive em certo lugar, iremos ali e diremos, querido Senhor Deus, tu farás isto? Sim, eu farei, o irmão Branham sopra. Isso seria feito. Veja bem, por certo, isto é Deus, vê? Podemos ver isto. Assim sendo, ali não haveria necessidade de fé, seria nula. A fé não é boa quando você é realista. O que seria se cada pessoa neste mundo fosse um cristão? Que seria se todos fossem um cristão cheio do Espírito? Ora, não necessitaríamos de nenhuma fé, de maneira nenhuma. E a fé é a mesma coisa pela qual somos salvos, é a fé. Essa é a razão que tem que haver alguns que não concordam com isto, para que possamos exercitar a fé. O entendem agora? O profeta pergunta. Você tem que ter o outro lado. Você tem que ter uma mulher má para fazer com que uma genuína sobressaia. Tem que haver uma mentira para fazer a verdadeira positiva, para fazer a verdade positiva e fazê-la brilhar bem. Se tudo fosse verdade, seria tão comum. Porém, você é algo real, é algo genuíno, quando a verdade e a fé e tudo mais. Ora, ali o temos. Agora, temos que ter estes prós e contras. Esta é a maneira que vai. Você tem que ter bons dias para fazer você desfrutar, ou dias maus para lhe fazer desfrutar os bons. Você tem que ter um pouco de enfermidade para te fazer gozar a saúde. Você tem que ter os seus vales para lhe fazer gozar os cumes da montanha. Então, num desses dias, será tudo o cume da montanha. Será tudo saúde. Tudo será Deus. Tudo será gozo. Justamente, haverá gozo sem fim. Porém, até este tempo, veja, temos que ter esses prós e contras. Agora, todos os que entendem isto, digam amém. Amém. Esta moça estava dizendo que ela estava procurando encontrar a Deus em todas as partes que ela ia. Ela ia a esta e aquela igreja e tudo mais. Porém, ela não podia encontrá-lo. E uma vez se encontrou, indo no caminho,
que havia um pequeno ancião indo, um pequeno sujeito, e ele tinha uma enorme catedral sobre suas costas. Ele estava caminhando na estrada, e ela disse: ó, bom homem, ela disse, ó, isso é tremendo, disse, porém você tem a coisa inteira sobre suas costas. Ela disse: isso o esmagará. Ele disse: isso não me esmagará. Disse: porque eu sou a rocha sobre a qual isso está edificado. Esse é ele. Oremos. Ó rocha das eras, estou tão alegre de estar viajando numa catedral, sabendo que estamos descansando sobre a rocha. Ó, ele disse, a rocha, isso não é mais que papel, é à medida que a rocha começa a se mover rapidamente com ela, as formosas campainhas começam a soar do lado de dentro. Ó rocha das eras, esconde-nos em tua misericórdia, conduza-nos no caminho e ao riacho da vida, que os nossos corações estão cheios de gozo e soando louvores a ti ao longo do caminho. Te agradecemos por esta visitação do Espírito na palavra, como isso entrou e fez a palavra tão real para nós. Perdoe-nos por nossas negligências, tudo que temos feito ou dito que seja mal, perdoa-nos por isto. Ajuda-nos a sermos melhores cristãos, Pai. Deus, rogamos que tuas misericórdias descansem sobre nós. Te pedimos, Senhor, se isto é tua vontade, que possamos regressar de novo, muito logo, e terminar esses capítulos aqui e tomar esses 7 selos. Estamos antecipando a este tempo, Senhor, que quando tu nos há de permitir fazer isso. E Pai, aqui mesmo em nossa pequena igreja, oramos que tu nos conceda isto, para que possamos entender estas grandes coisas de Deus, não porque mereçamos, Senhor, mas nossos corações famintos estão crendo para isto. Oramos que tu o concedas. Oramos por nosso irmão Neville, Senhor, nosso fiel pastor, enviado de Deus. Oramos para que tu ajudes e abençoe a ele e sua doce pequena esposa, pequena formosa coisa, e seus pequenos filhos. Oramos por todos os administradores, diáconos, todos os que vêm a esta igreja, não só pelos nossos, mas por outros e todos que invocam teu nome. Oro por meus amigos através do país, simplesmente um rápido aviso, e aqui eles estão. Pai, eu te agradeço por isso. Eu rogo que tu apresses o dia quando Jesus virá, e todos serão congregados juntos, onde não haverá mais dia nem noite, e não mais tempo, mas mudará com a eternidade, onde possamos estar todos juntos para sempre. Conceda isso, Senhor. Se há alguns aqui nesta manhã, Senhor, que não te conhecem como um Salvador, que eles queiram se familiarizar com este Cordeiro, que sustém o livro misterioso dos 7 selos em sua mão, Deus, que estejamos familiarizados com ele, para que no futuro, quando virmos estes 7 selos desatados, então possamos ver acerca do que Deus está nos falando. O pedimos para a glória de Deus e por meio do nome de seu Filho, Jesus Cristo. E enquanto mantemos nossas cabeças inclinadas, haverá alguém que diga: se lembra de mim, irmão Branham, enquanto você ora, e me agradaria ser recordado em oração. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus abençoe a você e a você. Sim, Deus seja bom para com você. Sim, talvez haja 2 dezenas ou mais de mãos levantadas. Ó Senhor, tu vês suas mãos, tu conheces os teus desejos, tu sabes o que está em seus corações. Eu não. Eu rogo que tu lhes revele, Senhor, tua bondade e tua misericórdia. Dá-lhes perdão para qualquer coisa que seja. Se é enfermidade, Senhor, cure seus corpos, faça-os sadio. Faça isto, Pai, enquanto a unção do Espírito Santo estiver sobre a reunião, sobre a congregação agora, que o grande Deus do céu unja tanto, que Ele abençoe a cada um na divina presença, que saiamos daqui esta manhã dizendo: não ardiam nossos corações dentro de nós? Conceda isto, Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento que tivemos aqui, ouvindo a tua palavra, lendo, Deus bendito, encerrando este sermão, Apocalipse capítulo 5, primeira parte. Muito obrigado, Pai, por cada instrução dada-nos nesta noite, cada instrução dada-nos dentro deste tema, Pai.
nós apresentamos a cada um dos seus filhos que aqui estiveram presentes, como também aqueles que estiveram conectados conosco através da internet. Derrame sobre suas vidas, ó Pai, a porção do Teu Espírito Santo cada dia mais e mais. Rogamos a Tua proteção sobre a viagem do pastor Ailton, que estará saindo hoje, ó Deus bendito, com destino a Betim. E também nos colocamos na mesma condição, Deus bendito, para que Tu possa nos guardar. Tudo estamos caminhando para que saiamos dentro de poucas horas, rumo a Manaus, a estar ali com aqueles pastores. Deus bendito possa nos guardar, nos livrar de todo mal e todo perigo. Esta é a nossa oração e o nosso pedido em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Apocalipse capítulo 5, primeira parte, encerrada. Hoje, se o Senhor nos permitir, estamos nos programando para irmos, eu, o irmão Juraci e o irmão Renato, saímos daqui, depois da meia-noite, para que mais tardar 6 horas da noite de amanhã estejamos dentro de Manaus. Então os irmãos orem por nós, estaremos ali com os pastores, os irmãos, neste encontro, ali com os pastores da região norte, que Deus possa nos guardar, nos livrar de todo mal e todo perigo. Sendo assim, fim de semana aqui nós não teremos atividade e estaremos compartilhando os links dos cultos para que vocês possam estar acompanhando a todos, tá bom? Na segunda-feira estaremos aqui retornando de volta, então segue o culto normal para a próxima quarta-feira aqui, culto presencial aqui no nosso local, amém? Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Se houver alguma mudança, nós comunicamos aos irmãos. Vamos agradecer ao Senhor com louvor e após o louvor já estaremos... vamos comunicar aos nossos irmãos, primeiro. Eu já estava me equivocando aqui, meus irmãos, me perdoe. Vamos comunicar aqui a presença dos nossos irmãos que estiveram conectados conosco através da internet. Para nós sempre é uma honra e uma bênção ter vocês todos aí atrás, deste meio que Deus nos proveu para termos este companheirismo em torno da palavra do Senhor. Teve conectado conosco nosso irmão Alex Araújo, família, Carapicuíba, São Paulo. Deus abençoe, irmão Alex. Irmão Genaí Teixeira, irmã Cida, de Montenegro. Também Deus abençoe, irmã Maria de Fátima Araújo, Diamantinas, Minas Gerais. Deus abençoe, irmã Maria de Fátima e toda a sua família. Irmão Jailson de Souza, da Paraíba, Deus abençoe, irmão Jailson. Hoje falamos quase 1 hora e pouca, Conversamos hoje pela manhã. Deus abençoe, irmão Jailson. Irmã Raquel Souza, Jandira, São Paulo. Tangará da Serra, irmã Keren Apuc, irmã Louise e o irmão Ronaldo. Deus abençoe também a Tangará da Serra. Irmã Juraci, sobrinho daqui de Ariquemes. O irmão Romeu Eisman, daqui de Ariquemes, também conectado. Irmã Mari Lúcia, a congregação de Jandira, São Paulo. Deus abençoe também, irmã Mari Lúcia. Irmã Luziane Nunes, São Pedro, Piauí. Deus abençoe, irmã Luziane. Pastor Ailton Dantas, conectado também de Jandira, São Paulo, que é onde ele fez o pedido de oração em favor de sua viagem. Também estará saindo à meia-noite. Irmã Carmelita, irmão José dos Santos, Jandira, São Paulo. Deus abençoe nossos irmãos ali de Jandira. Irmão Otton também, o Eisenman daqui de Ariquemes. Deus abençoe o irmão Otton, Deus abençoe grandemente o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que não conseguiram comunicar suas audiências, sintam-se todos abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos agora ao louvor e após o louvor estaremos despedidos. Olha o caráter que ela tem. Suas firmes garras conseguem segurar a espada. Seu bico mais forte domina a palavra. Seus olhos veem como vê o profeta. Então vou e vou e vou, vá para as alturas. Já não há
que nesta floresta existam coiotes. Fique tranquilo, tu tens o meu forte, zelando por ti, pronto a te ajudar. Quando o mal vier, procure então amanhã. Você é pequeno, mas ela não falha. Confie em Deus, Ele está em você. Então vou e vou e vou lá para as alturas. Já não há ataduras, você é livre a voar. Então vou e vou e vou, lutando por Cristo, contra o mundanismo. Não deixou Não deixe se pecado. Então vou e vou e Bata suas asas. bata suas asas. Você é uma águia. Você é uma águia. Então vou e bata suas asas. Você é uma águia. Então vou e bata suas asas. Você é uma águia. Então vou e bata suas asas. Você é uma águia. Então vou e Bata suas asas. bata suas asas. Você é uma águia. Você é uma águia. Então vou e bata suas asas. Você é uma águia. Aleluia. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.